Agora vamos lá, Beto. Você. Oi. Daí a gente vai fazer o seguinte. Eu peguei trechos, são 6 músicas. Eu acho que são 6 músicas, enfim. Eu peguei trechos e aí a gente vai ouvir o trecho e tal. Eu vou pausar e a gente vai trocar ideia sobre o que tá querendo dizer aquela letra. Tá? Eu vou só dar o background, olha, foi feito em tal ano, pra gente tentar trocar ideia sobre o que eles estavam querendo dizer. Antes de começar, lembrar, os caras não podiam falar abertamente. Não é tipo pegar o Sobrevivendo do Inferno do Racionais e aí o Gal tá dando a letra uma por uma. Eles não podiam fazer isso. Então a gente tem que buscar o significado e tal. Algumas vezes, como na última música, é praticamente impossível você entender de fato a música sem entender o contexto da época, tá? Mas pode começar aí. A primeira é um samba do Zé Cat, de 65. Tem a letra ali. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. E aí, o que vocês acham? O que ele tava falando? A parte das velas assim, que são profissão, parece que, tipo, em relação às mortes, como é uma coisa muito comum, viralizou, em termos de profissão, parece que tá querendo dizer, tipo, para ter até uma pessoa que é responsável por enterrar as pessoas, sabe? E a questão da parte que ele falou que eu lembrei daquela conversa que a gente estava tendo em relação a não ter, por exemplo, políticas de incentivo em relação à cultura de forma geral, seja tipo esporte ou alguma outra coisa, e eles tinham um samba. Aí quando essa questão do samba foi censurado, meio que eles... Eu esqueci a palavra aqui. Desilusão. Que é desiludido. Você vai ficar como na vida sem sua única válvula de escape, né? Aí tipo, eles quebram as pernas de várias formas. Eles tiram a sua válvula de escape e toda essa repressão em cima. Tipo, mais pra frente eu não consegui focar muito bem, só nesse começo. Alguém quer mais? A gente fala bastante sobre a repressão que é na época, sobre as mortes. Então, quando ele fala que acender vela já virou profissão, é como se fosse normal, né? Muitas mortes, então todo dia está se acendendo uma vela. A questão da rotina da profissão tá ali, né? De estar sempre fazendo, né? Naquela época fosse uma coisa normal, uma rotina, né? E a parte mais pro final, que ele fala que o doutor chega atrasado, porque não tem carro e tal, lembra, reforça o que ele disse, que tipo, não tinha esse acesso de coisa, para quem morava no morro, né? A parte mais carente mesmo. Em todos os sentidos possíveis, né? Falando disso. Então, E vem quebrando a mentalidade nostálgica de dizer que antes era melhor. Sendo que, será que era melhor? Será que tinha médicos nos hospitais? Será que tinha escolas? Será que as condições de vida eram realmente melhores? Eu acho que o cara tá na cena mesmo, né? Ele tá lá. Porque tem um lance, eu resolvi começar com o Zé Cat porque primeiro é um samba, então não tem como ser mais popular do que samba naquela época, e quebra um pouco isso porque uma coisa que me irrita um pouco das músicas de protesto eu vi uns boys igual o Chico Buarque falando assim, pô, ele é genial, assim, meu Deus do céu, assim, o cara é maravilhoso, genial, mas assim, o cara era muito boy, ele não era pouco, ele era muito boy. Ele não podia ser assassinado pela ditadura porque, como os militares falavam, ele era um cadáver muito caro. Então, assim, não que fosse fácil para o Chico Buarque fazer. Não. De fato, era fácil para o Chico Buarque fazer. Difícil era para o Zé Cat fazer. Porque o Zé Cat estava lá. E aí, isso que você falou é perfeito. Acender as velas, porque onde morria alguém, você acendia uma vela e tal. E onde não tem samba, tem desilusão. Então, assim... Se não tem acesso a nenhum tipo de cultura, nada, porque a repressão já estava chegando, e que ele fala, mais um anjo foi pro céu, então ele está falando, quando a gente fala de um anjo foi pro céu, a gente está falando de uma criança que morreu. E ele fala, né, Deus me perdoe, mas vou dizer, né, o doutor chegou mais tarde, porque não tem morro, não tem carro para subir, não tem telefone para chamar, porque quem está ali no morro não tem acesso a nada, nada mesmo. O louco dessa música do Zé Cat é que ela poderia ter sido escrita agora, assim, com certeza tem um
trap, um rap que fala disso, né? Porque não muda, né? Isso é muito louco de pensar, porque no morro a repressão não começou. Porque ela já estava rolando, né? Assim, não é uma coisa dos militares. Ela só fica pior a partir daquele momento, porque, bom, aí os militares estão começando a tomar conta e tal. E aí ele faz essa canção para denunciar isso, né? Para mostrar como, olha, tem um monte de problema que ainda tá rolando. E além disso, né? Agora a galera chega aqui e mata a gente também. Aí a próxima, acho que já é um pouco mais famosinha e tal, acho que eles vão saber mais. A gente estancou de repente, ou foi então que cresceu? A gente quer ter alternativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda e carrega destino pra lá. Ele é um arrombado, mas ele é um gênio mesmo, né? Música boa da porra. Pode falar. Então, pelo que eu peguei logo que começou assim, teve a questão da censura, né? A partir dos protestos, você tem, tipo, você tá ali no meio, correndo muito atrás, você é censurado, e aí você percebe que, tipo, antes as pessoas não correram por algo que tinha que correr, que era necessário. Quer abrir mais? A gente quer ter voz ativa do nosso destino mandar. Poxa, não tem mais o que dizer, né? Se ele já colheu roseiras, já colheram roseiras antes, né? Agora já não colhe mais. Não tem mais, né? Não tem mais, não é mais a mesma coisa. Consegui focar bastante na parte que ele fala sobre, no verso que ele fala sobre roda, que ele exemplifica bastante essa questão da palavra roda, e eu pensei no ciclo. Sim. E da mesma forma que se tiver uma roda, ele vai ter um ciclo ali de vai e vem, parece que aí tem a questão que ele fala também do mar, que é como se fosse essa questão do ciclo, onde ela vai e vem, sabe? Aí tem o confronto do... É da volta do mar, né? Que ele fala que a gente está indo contra a correnteza, tem toda essa questão do ciclo, né? Que você tá condicionado já. De voltar, e assim, tem essa parte que ele vai, que é do refrão roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão e tal, é meio que a parte lírica para poder passar, entendeu? Então assim, não que a gente não possa ter um significado disso, mas para ele, onde ele está escrevendo porque ele não pode só escrever a parte que a gente consegue entender. Ele tem que dar esse miguezinho para passar, não, ó, essa roda viva é igual a roda gigante, não é vocês, ditadura, essa roda viva, que é isso? E os caras eram tão burros que passava, né? Ó, a outra do Chico Buarque da lista é magnífica sobre isso, sobre como eles não pegavam, né? Mas é bem isso, mas esse que chega a roda viva e carrega a roseira para lá, que tá falando da roseira, né? Você fica cultivando essa roseira, que aí a gente pode tratar ela como democracia e tal, e aí chega a roda viva e carrega a roseira para lá, né? E esse lance do tá sempre rodando, é isso mesmo, que a música, ela tem a música incidental, né, a parte instrumental dela, dá essa impressão de uma ciranda, de uma roda tal, porque é essa impressão que dá, né, que tá sempre voltando. A gente tem que pensar no século XX no Brasil, que a gente tem República Velha, que a gente não era democracia, né? Eram eleições fraudadas, e aí vem o Getúlio, aí a gente tem uma ditadura, e a gente tem menos de 20 anos de uma democracia mais ou menos, para vir de novo outra ditadura. Então, sabe, vai rodando e vai sempre voltando para o mesmo ponto, como numa roda, assim. Eu tenho uma dúvida, Beto e Bruno, que é o seguinte: ditadura acabou em 85. Certo. Legião Urbana lançou o álbum Descobrimento do Brasil ali no início da década de 90. A faixa Perfeição, ela era proibida de tocar no rádio. Faroeste Caboclo era proibido de tocar no rádio. Então, mas depois... Legião, né? Não, mas Legião pode tudo, velho. Legião a gente tá falando assim, é Legião, depois Beatles, Rolling Stones, Legião tá acima. É palmeirense mesmo. Não, mas essa é a minha dúvida, no começo dos anos 90. Então, mas ó, Plant Ramp era censurado. Assim, censurado, nem show podia fazer. Nem show podia fazer. Recentemente o Benegão foi proibido de fazer um show no Mato Grosso. Recentemente, agora, esse ano. O Planet Ramp foi tocar no Paraná agora. Não podia tocar no Paraná. Nunca. Nem recomendo pisar lá no Paraná. Minha mulher no Paraná.
Minha mãe também. Tá, então a gente tem... Ok. A gente pode falar. Assim, da mesma forma como foi dito que uma ditadura ela não começa naquele dia, ela também não termina em 1985. Os resquícios de ditadura a gente vive até hoje. Por exemplo, com essa polícia militar, que é altamente violenta, violadora, que abusa de direitos, assim como acontecia exatamente ali, principalmente com os mais vulneráveis. A Lei de Segurança Nacional, que Bolsonaro já falou sobre ela, tal, é uma lei da ditadura. A Lei de Segurança Nacional é o estado de sítio, tal, que ainda está lá, ainda se pode utilizar a Lei de Segurança Nacional, porque os mecanismos para fechar o regime estão meio que lá ainda, entendeu? A gente não eliminou tudo, né? Acabar com a ditadura é um processo que ele precisa ser permanente, porque o autoritarismo ele é atraente, né, na questão de você... Se mandar um discordador, você mandou calar a boca e a pessoa cala a boca. Dominação, né? Fala aí, você. A própria questão das escolas, tipo, os alunos sentarem em fileira assim, já é uma própria coisa que na igreja ela deve... Sim, na verdade, a arquitetura da escola, ela é uma arquitetura igualzinha à cadeia, assim, o mesmo rolê, um monte de portão e tal, e cadeia, fecha a porta. Escola, hospital. E as escolas que a gente estuda aqui são todas dessa época, né? Meio da década de 70 e tal, e que também não foram reformadas ainda. Mas também famosona. Eu só peguei, sabe? Primeiro, que é muito louco, é uma torrente de palavras que parecem que não tem sentido, mas alguma coisa eu vou pegar. E fala sobre o sol, o brilho, ser a questão do conhecimento, a informação, tipo, a questão de você adquirir, lendo, não sei, pra mim foi a bem correta, mas parece ser meio difícil na época. Aí parece que através das imagens, através de uma forma realmente mais... Como é que fala quando você tem que ensinar uma coisa para uma criança? Você... Mais lúdico? Você entende? Mais ilustrativa, né? Eles conseguiam enxergar as coisas que estavam acontecendo. Tipo, ilustrativa, mas não necessariamente com imagens, como se fosse tipo uma poesia mesmo. Você meio que... Ao mesmo tempo ele mescla com elementos do cotidiano, uma crônica. Não precisa ser um texto tão difícil de ler, você consegue entender de outras formas. Aí eu peguei mais uma questão de pão e circo, sabe? Da população. Sim, tipo, também quando a gente chega naquela parte assim, que a gente já tá caminhando tanto, já que a gente olha assim, né, a gente vê que não caminhou nada, a gente fica, mano, melhor me contentar mesmo com essa bosta aqui, que isso aqui não vai pra frente, tá ligado? Só pra você entender, a palavra sol que ele usa algumas vezes, em alguns momentos ela quer dizer sol, em outros momentos sol era um jornal que tinha na época, tipo um tabloide, tipo Notícias Populares, pá. Que ele fala ele tá falando de coisas que eram capa do sol, que o sol era, isso você meio que falou, que é um bagulho... E assim, pra transmitir foto da Cardinale, que era uma atriz italiana muito bonita, da Brigitte Bardot, falar de alienígena e tal, e aí falava de bomba, porque nesse momento tá começando a ter atos terroristas, ele vai no meio de um lance e outro, colocar uma parada assim, ó, bomba, pô, bomba da onde e tal. Bomba dessas atos terroristas, só que, como eu falei, tinha que ser de um jeito, e aí já é 67, quando já tinha rolado aí 2, aí 3, que aí já tava pegando já o negócio. Então já tava começando, ó, tem que ser mais fechadinho aqui o significado. E ele faz uma crítica ali no finalzinho, ele fala de o peito cheio de amores vãos, cheio de amores que não fazem sentido, são bobos e tal. Que ele está falando sobre, ele está criticando o jovem da época, né, que o pau estava comendo e muita gente estava se portando com coisas que não tinham de fato importância. E ele vai também, uma parte que ele fala, né, eu vou sem livros e sem fuzil. E é muito louco pensar assim, por que ele está falando sem fuzil? Nesse momento, é o momento que o Partido Comunista racha, e tem uma ala do Partido Comunista que fala assim, não vamos para luta armada, e outra parte, vamos para luta armada.
E aí ele está criticando a galera que está indo para a luta armada. Ele fala que não faz sentido, né? Essa música é sobre paz e tal, então ele vai sem livros, né? Tal, sem conhecimento, talvez, né? Criticando esses caras, e sem fuzil, porque ele também não acreditava na força do fuzil para derrubar a ditadura. Aí você vê que não... Na época, esse tipo de música passava, que quando que esse censor ia pensar nessa porra toda, assim, de extrair de um sem livro, sem fuzil, o cara pensar, o cara tá falando do PCB, que repartiu, virou PCdoB e tá indo pra guerra. Nossa, jamais estaria fazendo essa ligação. Se a escolaridade era baixa, então os ouvintes também não entendiam. Não entendiam. Olha, por quantos anos eu cantei essa música aí sem fazer ideia do que, só achava da hora. Da hora, a gente guardou, da hora. Hoje em dia eu ouço Mamonas Assassinas, eu entendo mais ou menos o que eles querem dizer. Tem umas partes que é difíceis mesmo. É. Essa música é muito triste. Tem do Vandré? O Vandré é muito louco. Tem registro, essa é a parte que pegou pros caras. Quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Nem tem tanto significado escondido nessa aí, mas quem quiser... Parece que fala tudo que ele falou até agora, tudo que ele falou a primeiro momento, né? Ele começou palestrando, tudo que ele falou, a música falou. Tipo, a parte que ele fala sobre, por exemplo, ele fala sobre somos todos iguais, braços dados ou não, tipo, as pessoas que desistiram ainda em relação, tipo, se conformaram com a situação, ainda são iguais às pessoas que estão tentando revolucionar e deveriam fazer o mesmo, se digo as que estão revolucionando. Só pra você entender, essa música aqui, ela é lançada meses antes do AI-5. Meses antes, assim, 3 ou 4 meses antes do momento em que o regime fechou, de fato, né? Mas alguém... Olá. Tipo, se levanta e faça alguma coisa, né, também. Tipo, vem, vamos embora, esperar nós saber. Tipo, levanta, faz alguma coisa, você não tá vendo que tá tudo... Horrível, né, sei lá. Então, a parte que, tipo, você tá ali no meio do movimento ali, tipo, você não sabe se vai acontecer alguma coisa ali ou não. A única certeza que você tem é que, tipo, vai fechar o cerco ali, todo mundo vai apanhar, o medo do sete ali na hora. E teve outra parte que eu esqueci. Só contar um pouquinho sobre o Vandré. O Vandré, ele tinha despontado como um grande compositor uns 2 anos antes. Ele perdeu o Festival da Canção de 66 por Buarque, com Roda Viva. Ele tinha feito Disparada, também outra música foda e tal. Esse compositor tava, começando a crescer muito. E aí ele lançou essa, também não ganhou o Festival da Canção em 68. Provavelmente já porque os caras estavam, pelo amor de Deus, olha essa música, não vai dar os prêmios para esse cara. Só que, como eu falei nessa última parte, que ele fala, soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de arma na mão, nos quartéis eles ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Assim, todo o resto era capaz dos caras aguentar, mas isso eles não aguentaram. O Vandré teve que fugir do país, né? Ele foi para o Uruguai de carro, passou para o Uruguai, de lá foi para o Chile, acho que conseguiu ir para a Europa e tal. E ele resolveu voltar em 73, se não me engano. E quando ele retorna, assim que ele chega no Brasil, ele é levado para o DOI-CODE. Hoje, o Vandré, ele é um cara que fala bem da ditadura. Ele escreveu em 75 uma música exaltando a FAB. E ele fala que ele não foi torturado, porém, há registro de que ele ficou 58 dias no DOI-CODE. Ninguém fica 58 dias no DOI-CODE vendo TV e comendo pipoca. Então, provavelmente, usando uma gíria que os militares falavam, eles quebraram o Vandré. Que é uma coisa que eles tentavam fazer, né, que eles usavam muito, que era de quebrar a pessoa. Assim, não era matar a pessoa, era fazer algo tão terrível com ela, assim, tão absurdo,
que você quebrava a pessoa. Tipo, a pessoa ou ela se matava, ou como no caso do Vandré, ela internalizou o bagulho. E hoje, né, você vê qualquer entrevista dele, primeiro você percebe que é um senhor que não é um senhor equilibrado. Não está nas suas plenas faculdades mentais. E segundo, você percebe que ele não pode estar falando a verdade quando ele fala sobre aquilo. Porque quando ele fala sobre essa canção, ele fala que não é uma canção de protesto. Não, é uma canção de amor. Assim, não, cara, né? Assim, do que você descreveu agora parece aquela cena do Laranja Mecânica, do que acontece com o personagem principal, né? Que ele tem a questão da violência e depois ele é totalmente quebrado. Quando ele entra em contato com a violência, meio que ele se retrai. Tem toda uma... sendo o Big, não Homens de Preto. E havia muitas descrições de torturas psicológicas, né? Além da física, da barbárie. Não que não seja uma barbárie, mas eu lembro de ler um relato parece algo simples, mas a pessoa ficava por horas, às vezes dias, sentada numa cadeira e vinha uma gota. Essa gota caía na testa da pessoa. A mente da pessoa fica tão condicionada a receber aquela gota quando aquilo cai por horas, por dias, que ela não sabe mais, e aí eles faziam o quê? Eles cortavam a gota alguns segundos, alguns minutos, mas como ela estava tão condicionada a sentir aquela gota na testa, a mente dela pifava, porque ela já não sabia mais quando a gota pingava ou não. Ela pingou, acho que pingou agora de novo, entendeu? A pessoa entra em parafuso. E você vê, é uma coisa simples, é uma coisa, mas que a pessoa, a psicológica, ela começa a duvidar de tudo aquilo que ela quebra. Você ia falar? Provavelmente desenvolveu, mas ele não. Se você vê a entrevista, pode procurar, tem bastante entrevista dele. Ele não fala mal de ditadura, ele fala que foi tudo bem, que só foi pro doicode, mas foi perguntado só e foi liberado, foi tudo tranquilo. E, bom, não é possível. Essa daqui é uma que é legal para falar sobre como os caras não pegavam o rolê assim, não entendiam as letras. Pode dar o play. Essa é bem famosa. Hoje você não tem discussão, não, a minha gente hoje essa música é de 71 ou 72. Eu mandei pra você no WhatsApp. acho que 2. 70. Bom, só antes da gente falar sobre ela, beleza. Apesar de você e tal, colar no sensor, falar, pô, que é essa? Chama o Chico aqui. E aí, Chico, quem é você? Da letra. O Chico falou, pô, você é uma mulher. Os caras, uma mulher? É uma mulher. Final de relacionamento e tal. Você é uma mulher. É uma canção sobre um cara terminando com a mina. E aí tem um verso que ele fala: água nova brotando e a gente se amando sem parar. Não faz sentido pra música isso. E foi o migué que ele deu. Falei assim, pô, se fosse ditadura eu estaria falando de a gente se amando sem parar? É sobre uma mulher. Beleza, então é sobre uma mulher. Então tá, passou. Ele meteu num compacto, tipo, ele nem esperou a prensa do disco, ele meteu num compacto e vendeu 100 mil. E aí, tipo, foi pro rádio, e aí os caras começaram os jornais começaram a falar, tipo, da nova música de protesto do Chico Buarque. E os militares assim, como assim nova música de protesto? Eu sou uma mulher, gente. Tipo, o povo não entendeu. Os caras eram meio Homer Simpson, né? E aí, depois, eles proibiram. E ela foi só ser relançada, acho que 7, sei lá, anos depois. Mas aí eles foram atrás de proibir, depois que eles descobriram, através do jornal, que, olha, de vocês que estão falando aqui essa música, hein, cara? Mas é sempre importante a gente fazer esse recorde clássico que o Beto trouxe no começo, que a gente também tem que se perguntar quem era Chico Buarque, quem era Caetano Veloso, né? Qual a influência dessas pessoas, por que seria muito prejudicial falar assim, é uma ditadura, por que não chegaram lá e mataram ele? Porque, cara, a família do Chico Buarque, a gente está falando do filho de um dos maiores intelectuais do Brasil.
Ele era só sobrinho do Aurélio. Já viu aquele dicionário Aurélio? É tio do Chico Buarque. Ele mostrava as letras pro Sérgio Buarque de Holanda, né, o maior historiador desse país, pai dele. Então você tem que fazer esse recorte de classe do porquê que Chico Buarque não desaparecia, por que o Vandré aconteceu o que aconteceu e o Chico fez essa música, foi proibido e suave. O Chico Buarque muitas vezes conseguia esconder amigos, conseguia liberar amigos também do DOPS, do boicote. Quê? Nesse caso do Ney Mato Grosso, não era? Que ele era filho de general, né? Eu sei que tem uma ligação da família dele com os militares, mas e é muito louco, porque o Ney fazia, né, dançava pelado, né, com trejeitos femininos e tal, e o Secos e Molhados estourou em 73, durante o governo Médici, e suave, rolava até no Fantástico, um homem maquiado, sem camisa, rebolando, travestido, rebolando, e todo mundo, não, suave, vai lá, né. Então existiam essas contradições, esses paradoxos que estavam ali, né? Mas a gente sempre tem que perguntar quem eram essas pessoas, a que classe elas pertenciam. Não quer dizer também que a gente está menosprezando o que ele fez por causa disso, mas entendendo, quem sou eu? Entendendo o que possibilitou ele fazer. Só para ter uma ideia, Caetano e Gil. Caetano e Gil, beleza, eles não eram boys como era o Chico Buarque, obviamente. Mas tomaram couro e falaram, olha, se vocês forem embora agora, vai ficar tudo bem. E aí os caras tinham condições de ir embora do país e tal, embora. Né? Gravou um disco em Londres e tal. Eles elegem a Rita Lee também, né? Pelo que eles a Rita Lee estava até grávida, né? Sim, muitos artistas. Era motivo para tudo, entendeu? Qualquer... A gente fica se explicando. Às vezes o cara não passava por uma tortura, mas o cara tinha que ir lá e falar, e passar por todo aquele perrengue de ter... Porque assim, eles não sabiam se iam passar ou não por tortura. Né? Ó, você foi chamado por doicode. Isso pode querer dizer apenas, vem aqui, assina um documento e tal, como pode querer dizer que você não vai sair, você vai morrer. Então tem todo esse lance também de não saber mesmo o que poderia acontecer naquele momento. Por isso que a gente tende a expor esse momento e sempre relembrar, porque todo motivo de censura, gente, por mais que você deteste a música, por mais que você odeie o artista, seja um Legião Urbana. É sempre incoerente a gente se pautar pela censura. Porque isso, inevitavelmente, uma hora vai voltar contra você. Essa chama O Bêbado e o Equilibrista. Essa música tem ouça. E o bêbado trajando me lembrou cada... Você vai pausar. Pausa aí, por favor. É assim, por que eu vou vai rolar o verso e eu vou dar o contexto e tal. Porque como eu disse, essa música aqui ela já é do final do regime, ela é de 7/8. Ainda não tinha rolado a anistia, mas já estava acabando o regime. E aí eu coloquei ela por último, que ela é meio que um resumão, assim, de como que era a música de protesto na época e também um resumo da ditadura. Nesse começo ela fala, a tarde caía feito um viaduto. Aí eu lembro muito do meu pai me explicando essa porra, porque assim, pai, faz sentido essa fita. Como é que a tarde cai como um viaduto? Em 71, caiu um viaduto no Rio de Janeiro. Morreram 40 pessoas, era bem o momento do tal do milagre econômico. Então, a ditadura estava começando a fazer várias obras e tal. E, obviamente, assim, gente, toda vez que tem obra no Brasil, tem propina. Então, a empreiteira que pegou o viaduto para fazer, gastou menos do que deveria gastar. E o viaduto caiu, matou cerca de 40 pessoas. Você está falando que tinha corrupção? Não, é outro nome. Não é corrupção que chama. É desvio. E aí eu falo cerca de 40. Pô, como é que não sabe quantas pessoas morreram? Porque elas estavam sob ditadura.
Então a imprensa não foi, não deixaram a imprensa atuar para saber quantos operários tinham morrido. Então tem esse lance, olha só, nessa historinha do viaduto teve corrupção, teve tragédia e teve censura. E a Elis cantou A Tarde Caiu como viaduto, né? E além desse viaduto no Rio de Janeiro, teve um viaduto em BH também, acho que foi em fevereiro de 72, não, foi um galpão, que matou os operários, o galpão caiu na hora do almoço e também matou os operários, estavam almoçando dentro do galpão, o bagulho caiu em cima dos caras, mesma fita. Empreiteira não gastou o que devia gastar, morreu uma galera, a ditadura não deixou a imprensa noticiar, não se tinha sabe... a lei de acesso à informação. Não se sabe quantas pessoas morreram nessas duas tragédias, né? E olha como isso soa absurdo. Vocês conseguem conceber isso hoje em dia? Por exemplo, teve a tragédia lá de Brumadinho. O Leandro até foi trabalhar nessa tragédia. Se a imprensa vira para vocês e fala assim, morreu uns 40. Mas como assim morreu uns 40? Veio um mar de lama e matou uma cidade. E aí? Não, então morreu uns 50. É bem isso mesmo. Era isso, e você não podia apurar a quantidade de pessoas. Olha, você não vai perguntar a terceira vez, cara. E os motivos, por que esse viaduto caiu? Não, você não vai perguntar isso. Vamos pro próximo verso. As coisas seriam essas estrelas para poder continuar explorando o povo. Então era um lance de a ditadura em si usava os políticos, lembra? Tinha MDB, Arena, tinha senadores biônicos e tal, para legitimar o que ela fazia com o povo. Então o que estamos falando nesse momento da Lua é sobre isso, né? Pode pausar. Eu prefiro a Cláudia Ohana cantando. Prefere? Prefiro. Você gosta do Palmeiras, do Legião? Eu não estranho nada. Tá todo errado. Como é que é o começo do outro verso? Eu lembro que eu fiquei prestando atenção igual curtindo a música, eu não consegui pensar. Volta um pouquinho. Música que é foda, você pega o refrão, você desencana. E as nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas. Mata-borrão é o que você usa para você apagar um borrão que você fez numa folha qualquer e tal. Então, nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas. Nuvens são os militares, porque eles vão passar. Você vai ver no final, faz sentido com como termina a música, mas tipo, nuvens, as luzes, lá no mata-borrão do céu. Mata-borrão era como eles chamavam também o doicode, porque, lembra, mancha, acabar com a mancha, que é um erro, né? Chupavam manchas torturadas. Então, essas manchas, né, que o mata-borrão está lá para matar, são as pessoas que eram contra o regime, e essas nuvens chupavam, né, acabavam com a vida dessas manchas, lá no doicode. Como é que é? Que sufoco louco e tal. Porque essa música é feita depois do momento mais fechado do regime, é quando já está passando essa época. Então, que sufoco louco, lembrando, puta, mano, era foda, olha, o que estava acontecendo, isso.
isso era muito pesado. Quebrar as coisas. Desculpa. Então pode dar pra ele. Com a volta do irmão do envio, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete chora a nossa pátria mãe gentil, chora Marias e Clarices no solo do Brasil. Pode pausar. Agora já tá O irmão do Enfio. a volta do irmão do Enfio, aí essa não tem. Realmente é o irmão do Enfio, o Betinho, vai voltar. É literal, né? O Betinho, vocês viram até a imagem dele, né? O Betinho, o famoso Betinho e tal, faleceu na década de 90. Bom, famoso, né? Famoso, os caras não fazem ideia de quem que é. Mas é bom pesquisar. O Betinho foi um cara foda. E estavam falando sobre essa volta dessa galera, né, que fugiu no rabo de foguete, né, que fugiu, mano, voado, né, como eu falei do Vandré, assim, ó, que os caras vão pegar você, entra num carro, vai pro Uruguai e se manda, tipo, não dá tempo de nada. Depois fala sobre choram Marias e Clarices. E aí é muito louco porque a Clarice aí é a mulher do Herzog, chamava Clarice Herzog, a mulher do Vladimir Herzog, que é um dos mortos mais famosos da ditadura. Foi um jornalista que era da cultura, não é só um jornalista, assim, é um diretor jornalista da cultura, que foi suicidado pela ditadura. Ele conseguiu se matar, pendurado por uma gravata, talvez 1,5 metro do chão, tipo, né? Uma criatividade bem peculiar. Isso, é desse cara. E assim, recentemente, infelizmente, no mesmo dia que morreu o Gugu, morreu o Henri Sobral, que é um rabino muito famoso e tal, que quando ele chegou para ver o Vladimir Herzog era judeu, quando ele chegou para ver o corpo do Vladimir Herzog, ele falou assim, mano, não se matou. E no caso do judaísmo, isso é muito sério, porque o judeu que se mata, ele é enterrado em outro local do cemitério. E o Herzog bateu perto, não, ele vai ser enterrado no Sobel. Ele vai ser enterrado, eu não sei como é que fala o nome dele, agora você me quebrou, cara. Fala qualquer coisa. Ele vai ser enterrado como um cara que foi morto. E em 2003, 2004, não me lembro, eles refizeram a certidão de óbito dele, né, provando que ele tinha sido de fato morto e não por conta da tortura. Desonra, né? Se ele fosse enterrar lá, é uma desonra. Não sei se é bem uma desonra para a cultura judaica, mas é tratado de um modo diferente. E o Henri Sobel, que faleceu no mesmo dia do Gugu. E a Maria é mãe de um operário, Manuel, eu não vou lembrar o sobrenome. Ele foi preso com a Voz Operária na mão, o jornal. E aí ele foi assassinado pela ditadura porque insistiram que ele era membro do PCB. Ele não era membro do PCB de fato. Tipo, ele só estava com... Ele era um operário, estava com um jornal na mão. E aí Maria, a mãe dele, e aí eles colocam no plural para falar sobre todas as Marias e Clarices, né? Porque Clarice é uma mulher que tinha uma relativa grana e tal, e o marido dela foi morto. Agora foi ele. Chutou aqui, você só brigou comigo, suave. É isso aí, tá certo. É que eu conheço ele desde criança, né? E a Maria é mãe de um operário super pobre, então tá ali igualando. Olha, não é só nem pobre nem rico que morre, né? Os dois estão sendo mortos aí. Pode continuar. Não sei que um amor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança toda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar.
vou repetir todos os versos e tal, mas ela tá falando eu começo falando uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Então, tipo, ela acabou de contar um monte de merda que aconteceu, eu falei assim, olha, isso aconteceu não foi à toa, tipo, não é possível que tenha sido à toa. E ela fala sobre a esperança equilibrista. Aí tem uma lenda do início do... Ó só onde esse cara vai. Tem uma lenda do início do século XX de um artista circense que namorava um equilibrista. E aí ele quis sair do circo, acabou tendo toda uma vida e tal, não sei o que. Quando ele já era adulto, já tinha filho, não sei o que, ele foi no circo. E a equilibrista que estava lá era essa antiga namorada dele e tal. E aí quando eles se olharam, ele se reapaixona pela mina e tal. E a mina quando olha pra ele, ela perde o equilíbrio, cai e morre. Que ela fala lá, azar, né? Ela fala assim, esperança equilibrista azar, tipo azar porque tá falando, morreu a esperança equilibrista. Mas sabe que todo show de todo artista tem que continuar. Então mesmo quando a esperança parece estar morta, né, como a equilibrista, o show do circo, né, os outros artistas não podem parar, né? A gente tem que continuar. Então ela tá falando sobre o quão foi difícil esse período, mas que ele não passou ainda, né? Essa música é de 78, ainda não acabou a ditadura. Então a gente tem que recuperar, eles teriam que recuperar essa esperança para continuar lutando contra a ditadura. E isso vai acabar rolando, porque no ano seguinte tem a anistia, esse acaba sendo o hino da anistia, né? Por isso essa música é tão famosa e tal. Porque acaba sendo o hino dessa época. E aí você vê do que falou, o tanto de coisa que falou essa música, né? Sem falar exatamente diretamente dessas coisas. Você acabou de abrir um buraco na minha cabeça. Essa é foda,